Meninas e meninos, boa noite para todo mundo. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos inspire. Né? Queria falar para vocês que eu me sinto muito feliz em conversar com os irmãos do Centro Bezerra de Menezes. Eu estou devendo uma visita, mas ainda não aguento subir a escadaria lá. Ainda estou com dificuldade. Mas isso é passageiro, daqui a pouco eu quero ir pessoalmente abraçar vocês. E hoje eu até encontrei com a Amanda na rua, ela e o Eduardo. Ganhei um abraço gostoso da Amanda, que eu estava com saudade. Mas o assunto não é hoje assim social assim, né? Nós vamos falar da geração nova ou a nova geração, onde Allan Kardec, vai abordar esse tema no livro A Gênese, no último capítulo, 18. E isso também é muito interessante, que naquele pinga-fogo de 2002, não, de 1971, foi perguntado para Chico, e Manuel respondeu através de Chico, foi perguntado para Chico de que maneira a gente entendia, nós espíritas, entendíamos que seria o final dos tempos, o final do mundo. Aí Emmanuel, tomando a palavra, vou falar com as minhas, ele fala que o final dos tempos é uma mudança geral a partir da mudança individual. E Emmanuel achava que por volta ele não afirma que seria, que por volta de 2057, daqui a 34 anos, a Terra entraria no mundo de regeneração. Isso não é uma afirmação de Emmanuel. Então, se a gente lê o livro de Plantão de Respostas, Pinga Fogo 2, não é uma afirmação de Emmanuel. Emmanuel não está prevendo, ele está falando para a gente que a partir de 1950, de 2057, há uma boa possibilidade de a gente entrar para valer no mundo de regeneração. Esse mundo de regeneração, esse início, para nós espíritas, se a gente avaliar com muita calma, vai começar em 1857, com o lançamento do primeiro exemplar de O Livro dos Espíritos. Para nós começou ali. E a gente pode perguntar por que isso? Por que o Eduardo acha isso? Primeiro, porque essa atual encarnação, essa reencarnação, é para a grande maioria de nós a primeira encarnação que nós temos como espíritas. As demais encarnações já tivemos, as pregressas, com certeza a gente não era espírita, porque não existia. Éramos ou de outras religiões. E a partir do momento que nós nos tornamos espíritas, por um motivo ou por outro, pelo amor, pela dor, no meu caso, pela dor e pela curiosidade, nós assumimos para nós uma responsabilidade muito grande. Ser espírita é muito difícil, gente. É muita responsabilidade. Porque nós tomamos conhecimentos no aqui e agora. Desculpe, minha garganta ainda falha de vez em quando. Então, nós estamos tomando conhecimento no aqui e agora, nessa encarnação, ou nessa reencarnação, de coisas do mundo espiritual que nós só iríamos saber, nós só iríamos tomar conhecimento depois do desencarne. Olha a nossa responsabilidade. E a responsabilidade de ser espírita encerra, sobre esse ponto de vista, três coisas muito importantes. Muito importantes. Primeiro, sabermos o que significa responsabilidade. Responsabilidade, se a gente olhar no dicionário, é a capacidade que a gente tem de responder, é a habilidade que nós temos de responder aos acontecimentos da vida. Para que eu tenha, para que a gente tenha, para que nós tenhamos essa habilidade, é necessário que a gente tenha conhecimento. Por isso que o Espiritismo exige de nós conhecimento, estudo. E alguns dizem que a pessoa mais desconhecida no meio espírita é Allan Kardec. A gente lê pouco Allan Kardec. Eu me confesso assim. Pouco Allan Kardec.
Então, existe agora uma terceira fase da responsabilidade. Primeira habilidade para a gente responder e saber o que fazer. Segundo, é saber o que fazer. Para saber o que fazer, eu tenho que estudar, tenho que autoanalisar. E vem a terceira coisa que o Espiritismo nos cobra, que nós deveríamos nos cobrar intimamente, fazer o que eu sei que tenho que fazer. Dá para entender o que eu falei? Nós temos o conhecimento, qualquer um de nós aqui nesse grupo, temos um conhecimento espírita bem razoável, ou não? Nós não somos nenhum Divaldo Franco para saber tudo. E outros do nível dele. Aqui em Juiz de Fora nós temos uma porção, respeito a porção de irmãos, mas nós temos uma condição muito grande de conhecimento, mesmo com nossas limitações, para ter responsabilidade, para estudar, para saber o que fazer e fazer. Começando a fazer no íntimo, dentro de mim. Depois em casa. Depois no mundo. Mas começa em mim. E o nosso tema é a geração nova ou a nova geração. Allan Kardec mostra para a gente que existem ciclos evolutivos de planetas. Ele coloca para nós que dentre os milhões e bilhões, eu não sei quantos bilhões, quantos planetas existem no universo, e duvido que alguém saiba, existem dentro desses bilhões, milhões, etc., etc., 5 tipos de planeta. Os planetas primitivos, os planetas de provas e expiações, os planetas de regeneração. Ele não fala planeta regenerado, vocês viram isso? Depois, os planetas felizes ou ditosos, ou os planetas puros. E na nossa existência, desde que nós fomos princípio espiritual, desde que começamos a ter o pensamento contínuo, e André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 10, ele fala para a gente que para esse princípio inteligente começar a ter o pensamento contínuo, levou 1,5 bilhão de anos. Esse princípio inteligente é cada um de nós. Então, André Luiz nos afirma que nós levamos 1 bilhão e mais 500 milhões de anos para que o pensamento se tornasse contínuo, saísse do simples instinto. E ele continua afirmando que a partir do momento que nós adquirimos o pensamento contínuo, a nossa inteligência foi se dilatando, porque nós também aprendemos a conversar. A palavra auxiliou. E nós fomos modificando o mundo. Ainda vivíamos no mundo mundo primitivo. Mas assim como nós, esses mundos também progridem. E nós, espíritos, enquanto desencarnados que estão em torno de nós, almas, que nós não temos alma, somos uma alma para fim de dar encarnado, estamos passando pela segunda vez aqui nesse orbe por um momento de transição. Porque nós já saímos do estágio 1 para o estágio 2. Isso é, nós já saímos de um planeta primitivo, que é o nosso primeiro estágio, para o estágio 2, que é onde nós vivemos aqui e agora. Um planeta de expiações e provas, ou prova e expiação. A ordem aí não altera a estrada. Não altera o sentido que Kardec quer dar. Então, nós já temos experiência de transição. Muito embora a gente não lembre, graças a Deus. Porque reencarnamos com a bênção do esquecimento do passado para a nossa própria proteção. O esquecimento passado não é nosso assunto hoje. Nós estamos nesse momento, e eu não sei o dia que começou, que mês, que ano. Ninguém nunca falou isso para a gente, nós não sabemos. Mas nós temos a sensação. O Espiritismo nos mostra que nós já estamos agora saindo do estágio 2.
de mundo de expiações e de provas para o estágio 3. Nós estamos começando essa mudança, onde nós vamos viver no mundo de regeneração. É muito importante que a gente grave, porque às vezes a gente confunde. Grave regeneração. Ainda não será um mundo regenerado. Estamos em regeneração. Isso é uma transição e uma transformação em nossa vida, tanto encarnado quanto desencarnados, que vai se dando ao longo do tempo e isso não para. Que muito embora nós não sejamos eternos, somos imortais. Em todo o universo eterno é só Deus. Não teve começo e não terá fim. Nós somos imortais. Então nós já temos experiência, porque já passamos por uma transição no passado, e uma transição muito difícil. Nós já vivemos num período parecido com esse. Só que com motivos e causas diferentes. Tornamos nesse momento, não sei que dia começou, que mês e que ano, estamos vivendo de novo um período de transformação. Da mesma maneira que aquele mundo primitivo se transformou num mundo de provas e expiações. E isso, nesses milhões de anos que nós levamos para isso, estamos vivendo isso, foi uma coisa maravilhosa para a gente. Nós saímos do primitivismo, das feras, da ferocidade, do nosso próprio animalismo. Agora, pela própria lei de causa e efeito, estamos vivendo num mundo de provas e expiações, nos consertando, nos realinhando e rearrumando a nossa vida. Então, do mesmo jeito do primitivo para a expiação, para a prova, foi lenta, foi gradual. E essa transição que nós estamos vivendo agora, da nova geração, também é lenta, é no dia a dia. Nós, seres humanos, e o mundo que vivemos, a gente é milho de pipoca, joga na panela lá e mexe lá um negocinho assim, e a pipoca vira, o milho de pipoca vira pipoca, com calorzinho, em instantes. A gente não é assim. A gente não muda de uma hora para outra. Não muda. É um processo lento. Para alguns de nós, muito lento. Para outros, menos lento. Depende da maneira que a gente exerça e viva nosso livre-arbítrio. Esse processo é um processo no qual a gente vai se convencendo com estudo, com trabalho, com a prática da caridade. Mas da caridade, quando a gente fala aqui, da maneira que Jesus nos ensinou. Aquela siglazinha que fala BIP, benevolência, indulgência e perdão. Perdão para mim mesmo, que eu preciso me perdoar. O auto-perdão, perdão para os meus irmãos. A gente volta, isso está no livro dos Espíritos. Se a gente for para o Evangelho segundo o Espiritismo, eu acho que é no capítulo 9, item 7, Kardec nos explica que caridade é a virtude mais importante e mais meritória que temos aos olhos de Deus, que é aquela de perdoarmos as pessoas que Ele colocou no nosso caminho, na nossa vida, para testar a nossa paciência, a ciência da paz. A caridade nesse ponto, da nossa leveza de coração. Mas para que isso ocorra, como ocorre com o físico do planeta, com esse mundo evolutivo, gente, desculpa, minha garganta ainda não está 100%, mas eu não paro. Esse mecanismo da nossa mudança, esse mecanismo da nossa transformação do homem velho para o homem novo, da nossa transformação, que é individual, particular, do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que começa no interior de cada um de nós,
Existe, como se fosse em nossa vida, existe uma espécie de relógio. Cada um de nós tem um relógio interno. Esse relógio interno que vai mostrar para a gente a nossa transição. Porque esse fenômeno da transição do planeta, esse fenômeno da transição individual, vai acontecendo à medida em que cada um de nós se transforma. Vai acontecendo à medida em que cada um de nós faz ou que nós façamos uma eleição, uma opção firme, forte e responsável pelo bem. Opção pelo bem como roteiro da nossa vida. Isso acontece a partir do momento em que conscientemente, não emocionalmente, gente, conscientemente, eu digo para mim mesmo, para mim, eu conversando comigo, eu conversando com Jesus, eu conversando com o meu espírito protetor, esse eu, nós, cada um de nós, com Jesus, com nosso espírito protetor, conosco mesmo. Quando eu digo, afirmo com vontade que eu não quero mais fazer o mal. Essa transição começa quando eu afirmo e tenho certeza que eu não quero seguir meus instintos do mundo primitivo. Quando eu não quero, de verdade, guardar mágoa. Que cada vez que eu guardo mágoa é como se eu estivesse tomando veneno para atingir o meu pretenso inimigo, e quem está se envenenando sou eu. Eu não quero guardar mágoa. Eu não quero ser mais como eu era. E eu não mudei tanto assim, porque eu, Luiz Eduardo, continuo reencarnando em mundo de prova e expiação. Se eu tivesse mudado para valer, eu já estaria morando, no mínimo, no mundo em regeneração. Mas eu estou falando para mim. Estou aqui no mundo de provas e expiações porque eu preciso me regenerar, eu preciso me consertar. Isso, isso é uma decisão que eu tomo sozinho. E é uma vivência que eu vou ter, agir, lidar com os meus irmãos, encarnados e desencarnados. E da mesma maneira que eu tenho que ter firmeza para não dizer não, eu tenho que dizer sim, eu quero para valer. Eu quero mudar. Não pela dor, quero mudar pelo alto amor. Quero mudar pelo amor que Jesus me ensina a ter. Pelo amor ágape. O amor ágape, que é o amor de Jesus. Que não importa quem quer que seja, é o amor completo, que eu desejo bem, não tenho inveja, não tenho nada. O amor que eu quero ver meu irmão melhor do que eu. E cada vez que eu falo que eu quero perdoar. Gente, a gente guarda umas bobagens na vida. É como se a gente guardasse alimento estragado em nossa geladeira. A gente está guardando o pensamento estragado, cheirando mal dentro da nossa mente, dentro do cérebro, nos adoecendo, nos tornando pessoa chata, rígida, agressiva. Eu quero aprender a perdoar e auto-perdoar. Eu quero me libertar de meus vícios. Eu quero. Porque eu quero morar no mundo de regeneração. Eu preciso me libertar dos meus vícios. Que vícios? Só eu sei os meus. Só sei os meus. Aí vou lá na questão 903 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta para nossos irmãos imortais: de onde vem o vício? Eles respondem para a gente mais ou menos assim: examinai cada um de vossos vícios e vocês verão que cada um deles partem do seu egoísmo, do seu orgulho. Quando eu falo que é libertar dos meus vícios, é eu me libertar do egoísmo.
de querer as coisas para mim. Interessante, quando eu começo a agir assim, eu começo, então, a me identificar com o mundo de regeneração íntima, social. É o momento em que o meu relógio, é o momento em que o relógio de cada um de nós vai despertando, tá? Eu estou me desembaraçando de tudo que me impede de ser feliz. Tudo que me impede de ser feliz. Mas olha que coisa interessante, gente. Eu não disse que faço tudo isso. Eu disse, eu quero. Eu quero. Lembra do milho de pipoca, que joga na panela, ela estoura rapidinho e vira pipoca? Infelizmente, a gente não é assim. Nós vamos nos consertando com o tempo. O Espiritismo já nos ensina isso no capítulo 17, no item 4, que todo mundo sabe, que se reconhece o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo esforço que a gente faz para domar as nossas más tendências. E não é fácil. E, ao mesmo tempo, quando eu falo que eu estou me identificando com o mundo de regeneração, eu tenho que ter consciência, não orgulho, que hoje, já não faço uma opção de coisas erradas que eu fazia 10 anos atrás, que eu fazia 1 ano atrás. Que qualquer um de nós é assim. A gente não para analisar que nós demos alguns passos. Nós não estamos parados no tempo, no espaço. Nós estamos caminhando. Desencaminhar, no livro Pão Nosso, no capítulo 20, é intitulado A Marcha, é que quando ele estava faltando 3 dias para Jesus chegar a Jerusalém, falam para ele, não vai não, porque eles vão querer te matar. E ele falou, importa ao homem caminhar hoje, amanhã e sempre para seguir a sua missão. Ele não fugiu da missão dele. O que aconteceu com ele em Jerusalém? É importante que o nosso relógio nos ensine a caminhar. Tá? Esse é o primeiro relógio nosso. Mas existe um relógio que é um relógio universal, que é o relógio que comanda todo o universo. É o relógio de Deus. É lógico que isso é uma metáfora que eu estou colocando, mas é o relógio de Deus. E esse relógio de Deus, esse tempo de Deus, oferece para cada um de nós. Olha como Deus é bom. Ele oferece a cada um de nós uma janela de tempo para que eu faça a minha mudança interna. Para que eu ame mais, faça mais caridade, que eu perdoe, que eu me auto-perdoe, que eu aprenda a ser feliz fazendo os outros felizes, que eu pare de me queixar, que eu pare de falar palavrões, que eu deixe de. Existe a janela de tempo para que a gente faça isso. É o nosso livre-arbítrio. Mas, ao mesmo tempo, esse relógio de Deus não vai ficar parado, vai ficar esperando indefinidamente que a metade mais uma da Terra se transforme, vai ser transformada. Ele bateu os dedos e fala assim: pronto, estão no mundo de regeneração ou no mundo regenerado. Não é assim. Não, ele não faz isso. Muito embora Deus não ofereça esse tempo ilimitado, a gente pode fazer uma pergunta: por quê? Porque muitos de nós, não importando a nossa religião, nossa classe social, nossa raça, não importa. Somos todos iguais às irmãs. Por quê? Porque almas que já estão transformadas ou que estão em transformação não merecem sofrer tanto, gente. Não merece. Deus nos quer por amor. Sofrimento, nós aprendemos que não é bom. A dor foi bom no sentido de nos despertarmos,
nos despertamos. Queremos continuar a sentir dor e sofrer? Ninguém precisa responder. Vocês conhecem alguém que por acaso já teve uma doença grave, passou dias de UTI, vai, não vai, desencarna, não desencarna. E quando tem a chance de voltar, conviver com a família, com a sociedade, essa pessoa tem uma mudança radical na vida e se transforma? A gente quer passar por isso? A gente precisa de sofrimento, de perder o emprego, de ficar doente, de perder a família, para reconhecer Deus, para procurar Deus? Não. Nós, nós, olha a minha ousadia, almas que estamos em transformação, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui nesse grupo, que a grandíssima maioria de nós, espíritas, católicos, evangélicos, protestantes, nós estamos, de uma maneira ou outra, nos esforçando para essa transformação. A gente não precisa sofrer tanto, a gente não merece sofrer tanto, porque a convivência dos bons com os maus, quando eu falo mal, são irmãos que estão menos elevados moralmente. Não é criticar, porque nós também já passamos por isso. Nós também não somos bons a esse ponto, porque a palavra bom tem um significado tão grande, e eu estava relendo outro dia, no Novo Testamento, que aquele moço vira para Jesus e fala assim, bom mestre. Vocês lembram da resposta? Bom é meu Pai que está no céu, mestre eu sou. Mas se Jesus não se acha bom, imagina eu. Bem, a convivência das pessoas boas não é igual Jesus. Ainda vamos chegar lá um dia. Com os maus acaba sendo dolorosa. Então, a partir de um certo momento, então, à medida que a humanidade vai se transformando, que esse tempo vai passando, que uns vão se transformando, se regenerando, Deus, então, nessa janela, espera que mais espíritos se transformem pelo exemplo que a gente dá. Ainda que a gente não perceba o exemplo para os outros. Ah, Eduardo, de onde você tirou isso? Livrinho Vida Feliz, lição 120. Eu leio ele quase todos os dias para mostrar que eu sou exemplo. O que eu faço, o que eu falo, é exemplo. A nossa responsabilidade como espírita está aí. Então, vai esperando. Deus está vendo quem está se transformando. E Deus está vendo que efetivamente está havendo uma mudança na humanidade. E o que ele faz? Para que a gente tenha um pouco mais de facilidade de ingressar nesse novo padrão de desenvolvimento moral, de comportamento, que é o que ele espera, ele dá essa janela de tempo e funciona essa janela da seguinte maneira. Deus coloca os seus espíritos, nossos espíritos protetores, os seus espíritos de nível muito mais elevado que a gente, coloca esses espíritos em um determinado planeta, nosso, por exemplo, de provas e expiações, e esses espíritos vão abrindo a nossa mente, o nosso cérebro, vão nos dando condições, exemplo, conhecimento para a nossa mudança. Gente, Deus já colocou para a gente Buda, Mahatma Gandhi, Francisco de Assis, Maomé, Jesus. São espíritos deles, dentro de cada religião da gente, nos mostrando o que fazer. Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, quantidade de pessoas que a gente não sabe o nome, que a gente não conhece, quantidade de mãe que está subindo o morro para tirar o filho das trilhas das drogas, quantidade de mulheres, muito mais do que homens, subindo o morro, correndo a cidade, pedindo alimento para dispensar no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, muito mais mulheres que homens. Já repararam isso? Quantos homens tem aqui? Quantas mulheres? Nós homens somos mais devagar mesmo.
Então, ele coloca para a gente esse espírito para nos ensinar. A gente pode falar, será que a gente já está pronto para entrar no mundo de regeneração? Será que a gente tem condição? E eu tranquilamente vou afirmar, eu vou ser muito pretensioso. Nessa análise que eu estou fazendo do relógio de Deus, dos nossos relógios individuais, eu falo que nós já estamos prontos para termos um novo padrão de comportamento. Nós já temos toda a instrumentação para a gente apertar daqui, desapertar dali, mexer aqui, para que possamos mudar. E nós estamos passando, aprendendo, estudando, tendo iniciativa, em média, a 200 reencarnações de cada um de nós. Ou isso não é uma escola e tanto? O aprendizado aqui, encarnado, aprendizado desencarnado. Nós estamos nos preparando a mais ou menos 200 encarnações. Isso aí não é um cálculo meu, não. Um cálculo de outros espíritas que estudam isso. Não é meu. Então, nós já temos todas as condições, toda a instrumentação para a gente começar a mudar. Para falar não à raiva, à queixa, aos vícios, etc. Para querer o perdão, para querer mudar de vida. Nós temos esses instrumentos. O que temos que fazer é começar a usá-los. Que efetivamente, nós, individualmente e coletivamente, nós estamos percebendo que essa época atual é uma época de transição. Se a gente parar para prestar atenção, nós vamos ver que estão se confundindo os elementos, as pessoas de duas gerações. Essas pessoas estão colocadas, segundo Allan Kardec, ele usa um termo, a gente vai ter que colar aqui, peraí que eu esqueci o termo que ele usa aqui. Ele usa o termo intermédio, interferência, um interferir no outro. Duas gerações, a antiga e a nova geração. Então, ele está falando que nós estamos assistindo a partida de uma geração e a chegada de outra geração. E ele afirma, Allan Kardec, que já está se analisando, assinalando cada uma no mundo pelos caracteres ou pelas características que são peculiares dessas duas gerações. De onde eu tirei isso? No livro A Gênese, capítulo 18, que é o último capítulo, item 28. Dá uma olhada lá, gente. Dá uma olhada lá. É mais ou menos com essas palavras. Mas o sentido que eu falei é isso que ele quer dizer. Cada geração tem uma característica própria. Então, se tem uma antiga geração, se tem uma geração nova ou uma nova geração, são diferentes gerações, e é o objetivo da gente, como espírita, que a gente analise cada uma delas. De uma maneira extremamente simplificada, a gente pode comparar. A geração velha que a gente fala é o homem velho, nós. Pode falar, nós somos cheio de erros, cheio de egoísmo, cheio de orgulho, cheio de vícios. A geração velha é constituída de espíritos atrasados. Às vezes são espíritos com conhecimento científico impressionantes, mas atrasados moralmente. Oh, meu Deus! É caracterizado com espíritos que são revoltados contra Deus, porque acham que não tem ninguém superior a eles. São espíritos dessa geração velha que têm extremo apego à matéria. Eu não sei se aqui no nosso grupo, aqui agora, tem gente que participa de reunião mediúnica. E quantas vezes lá na FEAC
a gente atende irmãos nossos encarnados, ainda apegado à mulher, não à esposa, a mulher como objeto dele, apegado à fazenda, apegado ao ouro, apegado a isso, não se solta. Já a característica da nova geração, ou da geração nova, outra coisa interessante, dependendo do livro A Gênese, muito embora o assunto é o mesmo, um coloca a geração nova, outro coloca a nova geração. É a mesma coisa. Né? Já essa geração nova, e tomara que eu esteja incluído nisso, como característica, a primeira eu acho difícil. Estão reencarnando espíritos com muita inteligência e razão, muito raciocínio. Espíritos que têm o sentimento inato no bem. Lembra, no começo, nós falamos nossos instintos de matar, de roubar, de sexo, de... Não, agora o instinto é inato do bem, da divisão. Não estou falando de comunismo, da divisão do mundo igualitário. Somos todos irmãos. Essa geração nova já tem um progresso moral diferenciado. São todas as crianças que estão assim? Não. Mas muitas já estão com essas diferenças. Não são todas. Não são todas. O interessante é que são pessoas que a gente pode analisar que tem uma leveza de viver. Te falava antigamente, na minha época, uma leveza de espírito. Pessoa que a gente tem prazer de conversar, de abraçar, que quando a gente abraça, quando conversa, a gente sai melhor. Já repararam que tem gente assim? Não importa a idade. E tem gente que, questão de sintonia e vibração, que a gente se afasta instintivamente. Então, são características de duas gerações. De onde eu tirei isso? Allan Kardec. A velha geração, o homem velho, tem algumas inclinações muito interessantes. Tem alguma inclinação que a gente pode falar de são inclinações instintivas, gente? Aquilo que a gente chama de paixões são degradantes. A paixão em si não é ruim. Foi através da paixão que a gente tem a vontade, o ânimo de fazer as coisas. A paixão é perigosa quando ela toma conta da gente, a gente não raciocina em torno dela. A geração velha, do homem velho, tem um sentimento antifraterno, gosta de guerra, gosta de ofender. É o egoísmo, primeiro eu, depois eu, e se sobrar tempo, é para mim também. Orgulho. Por isso que a gente é revoltado contra Deus. Eu sou melhor do que Deus. Inveja, ciúme. Muitas vezes o ciúme é traduzido como posse. Mata-se em nome do amor ou da posse. A velha geração é uma palavra que eu tive muita dificuldade de entender. Tem preferência por tudo quanto é material. Por tudo que gera sensualidade. Opa! Sensualidade vem de sexo. Mas não é isso que se falava naquela época. Eu demorei muito para entender que homens sensuais, nesse sentido de homem velho, são as pessoas egoístas, homens e mulheres. São pessoas que sentem muito mais do que agem. Sinto pena, coitadinho, faço nada. Faço nada. Dentro de casa, na rua, no centro espírita. Tudo. Poucos se preocupam muito pouco em proporcionar alguma coisa para os seus irmãos. Só é bom para uma pessoa sensual tudo que lhes tragam o gozo, o prazer. Essas pessoas sensuais são capazes de
sacrificar a própria honra para aparecer. Está vendo isso hoje? Dos dois lados, masculino e feminino. São que pessoas são capazes de sacrificar parentes, amigos, sacrificam os próprios interesses, os próprios pendores. Só são felizes com a minha situação atual. Estou feliz aqui e agora. Mas enquanto só sou feliz com a minha situação atual, enquanto ela me dá prazer. A partir do momento que eu enjoo, vou procurar outra sensualidade, outra coisa que eu tenho prazer. É como tomar água do mar para matar a sede. Quanto mais água eu tomo, mais sede eu tenho, porque é salgado. Isso é uma pessoa sensualidade, tá? Fica trocando de prazer. Daí se segue que essas pessoas que têm sensualidade nesse sentido que estamos falando, são incapazes de fazer grande coisa pelos outros. Estão nem aí porque os outros estão sentindo. Isso é uma geração antiga que pode estar do nosso lado, pensando como geração antiga. São pessoas que estão ocupadas com o seu próprio corpo, não com a mente. Não estou falando para relaxar com o corpo, pelo amor de Deus. Preciso do meu corpo saudável para que eu possa amar e servir Jesus com mais plenitude. Preciso do corpo da maneira que ele esteja sem saúde para amar, para servir e ser exemplo para mim mesmo. Isso é troca de geração velha por geração nova. Tá? Um exemplo de sensualidade para a gente entender é aquela pessoa que vive para comer, não come para viver. Come o dia inteiro porque é bom, porque lhe dá prazer. E deixa o prato sujo. Nunca lava o prato. Não reconhece que se eu tenho um prato sujo é porque eu tive comida. Manda os outros fazer. No momento que faz isso é homem, né? É a gente. Lá no capítulo 18, no item 27 da Gênesis, agora eu vou ler aqui. O que distingue espíritos atrasados, característica de espírito atrasado, é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, porque se negam a reconhecer qualquer poder superior aos seus próprios poderes. Olha que atraso. Gênesis capítulo 18, item 27. E ele, vou ler de novo, está no outro lado aqui. Ele fica falando, meu acrim, que é fácil distinguir essas pessoas da antiga geração pela natureza das disposições morais, sobretudo das disposições intuitivas e inatas. Continua no capítulo 18 do livro da Gênesis. Estou agindo por instinto, só pelo meu prazer. Estou falando da antiga geração. Interessante, só para terminar a geração antiga, eu estou fazendo para mim. A gente coloca alguns defeitos em Deus. A gente fala assim, eu estou sofrendo, eu clamo, eu choro, eu grito, mas Deus não me ouve. Estou achando que Deus é surdo. Eu estou fazendo e aconteceu, faço tanta caridade. Sai na internet, sai no YouTube, sai no Instagram, sai na Rede Globo, mas Deus não vê. Deus está cego. Que eu já ganhei, quando eu faço assim, eu já ganhei o que queria. Que era aplauso, né? Muitas vezes a gente acha que Deus está meio tereré, como fala minha netinha. Deus nem se lembra de mim, está nem aí. Outra hora a gente acha que Deus tem problemas para entender as coisas, é meio burrinho. Ele não me entende. Inteligente sou eu. Outra característica da velha geração são espíritos viciosos. Olha a questão 913. Característica da geração antiga é uma síndrome de Gabriela, não é isso? Tem a música assim? Eu nasci assim, vou morrer. Não quero mudar.
Ainda bem que a gente não vai para trás, não retroage, mas está parado no tempo e no espaço. Eu estava analisando isso tudo, para mim, não para vocês, para mim, e fiquei pensando. Então, muitas vezes eu, Eduardo, não sou assim propriamente revoltado com Deus. Mas será que eu tenho lá de vez em quando minhas questões com Deus? Não é preciso que eu comece a me reavaliar isso que eu falei? Que eu estou me queixando e reclamando? Quanto mais eu reclamo, quer dizer, eu estou clamando, chamando de novo, de coisa ruim, mais eu estou atraindo. Fiz isso para mim. Nova geração. Vou colar de novo. Item 28 do capítulo 18. Aqui. A nova geração se distingue por inteligência, se distingue por razão, precoces, estão juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas. Já falei parte disso. Ele não falou crença espírita, crença espiritualista. Os irmãos católicos, os irmãos evangélicos, os irmãos umbandistas têm crenças espiritualistas que acreditam na sobrevivência da alma. Isso é simplificando. Vamos continuar. A nova geração, estou olhando o relógio, a nova geração são constituídos de espíritos que têm uma condição evolutiva superior aos habitantes da Terra. Opa! E tem espíritos em condições evolutivas muito maior que nós que vivemos aqui. Então, vão imigrar alguns espíritos superiores a nós. Dá para concordar com isso? Kardec fala que são espíritos vinculados à Terra. São espíritos que têm amores aqui, parentes, amigos, vinculados à Terra, que desejam também se renovar. São aquelas pessoas que já superaram as más influências próprias do meio e da matéria. São espíritos que já substituíram essas más influências por novas disposições. Opa! Vão vir espíritos muito melhores que a gente. Vão vir espíritos como nós, que desencarnaram, como nós vamos encarnar, mas que vão voltar com uma nova disposição. A nova geração, então, vai ter espíritos que vão vir de mundos superiores aos nossos, que seremos nós, que ainda tomara que sejamos mesmo, que vamos reencarnar com novas disposições. São espíritos que já estão auxiliados, aí é para a gente, pelos benfeitores espirituais. São aqueles de nós que mostramos desejo. Eu não disse, você lembra que eu falei no começo? Eu faço. Eu falei que eu quero, eu não faço. São espíritos assim como nós, que mostram o desejo e a vontade de renovação, apesar de sermos imperfeitos. Então, vai vir uma turma de outros planetas superiores a gente. Vai vir uma outra leva de espíritos como nós, que tiveram essa vontade, esse desejo, e realmente estão se renovando, vão se misturar com a gente. Então, essa nova geração, essa mistura, vai justificar aquilo que nós já estudamos antes, de inteligência e de razão. Nós vamos concluir daí que essa nova geração, gente, não é formada, então, só ou integralmente por espíritos que emigraram, que vieram de planetas melhores, de planos mais elevados que nós. Eles vão se misturar com a gente. Mas isso já acontece. Isso já acontece.
Acho que uma Madre Teresa de Calcutá, Emmanuel, Chico, etc, etc. Uma opção que a gente nunca viu falar, ser anônimo. Estão misturando com a gente. Aquele irmão que a gente dá um abraço, sente espírito, é tão bom. A gente não imagina que ele é o nosso exemplo. Olha que legal, gente. E essa renovação vai se dar em cada criança que nasceu, cada criança que se encarna. Só que, quando chegarmos em um mundo de regeneração, a grande maioria, em vez de ser espíritos atrasados encarnando, em vez de ser espíritos inclinados ao mal, que antes encarnariam na Terra, vai vir criança, vai vir espírito mais adiantado e propenso ao bem. Seremos nós também que já melhoramos. Ah, Eduardo, de onde você tira isso? Capítulo de 18 da Gênesis. E tem 27. Vou baixando assim para melhorar a minha garganta. Esse momento que estamos vivendo me lembra muito a palavra do joio, a parábola do joio e do trigo. É o momento da separação. É separar o joio do trigo, o lobo do cordeiro. É o momento que nós vamos conviver com espíritos que já se transformaram, com espíritos que já se modificaram. E esses espíritos vão voltar. Eles vão permanecer na Terra nos ajudando. Será que somos nós? Temos essa chance? Esse mérito de fazer isso, de continuar trabalhando para Jesus na obra de Deus, são para aqueles de nós que conseguimos nos transformar. Então, o nosso diploma, o nosso prêmio vai ser permanecer, vai ser viver em uma sociedade melhor do ponto de vista moral. O mundo de regeneração, então, não é um mundo regenerado puro, mas é um mundo onde nós vamos conviver com a maioria das pessoas boas, com a gente mesmo, quem sabe. Finalizando, tem 2 minutos? Só para a gente analisar, para a gente pensar. A nova geração, então, vai ter 2 grupos de pessoas. A gente não vai saber quem é quem, mas vai ter 2 grupos. O primeiro grupo é um grupo que vai dar um upgrade. É igual quando eu peguei esse computador que eu estou aqui, levei lá no meu técnico, para ele dar um upgrade, que ele está ficando devagarzinho. Eu não sei o que ele fez, mexeu aqui, mexeu ali, voltou ótimo. Um upgrade. Esses espíritos que vão reencarnar com a gente pode assim, vai vir um espírito importado, coisa chique, vão dar um upgrade, um upgrade. Os espíritos já estão bem mais adiantados que a gente, bem mais evoluídos. É o que a gente vê muito mais em A Caminho da Luz e tudo, os outros livros, que haverá uma chamada imigração, uma chegada de espíritos em condições evolutivas muito maiores que a nossa, para dar uma mãozinha, um upgrade para a gente. Ajuda que vem de fora. Esse é um grupo. O outro grupo seremos nós. Nós, que estamos vinculados a esse planeta. Nós, que ainda não fazemos totalmente, mas queremos, que desejamos nos renovar. Para nós, que estamos superando as nossas más influências, nossas más tendências. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. As más influências, tanto do meio quanto da matéria. Somos nós que estamos procurando no nosso íntimo novas disposições morais, que é o ponto central da mudança, da transformação de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, ainda não regenerado. Porque essa geração daqui a uns tempos será uma geração que vai surgir
o que já está surgindo. Vou ler de novo de Kardec aqui. Achei. Está no capítulo 18, item 28. Está finalmente, finalizando. Essa geração nova é a geração que surge retemperada em fonte mais pura. Onde é que estão escritas as leis de Deus? Na nossa consciência. Nós vamos nos purificar convivendo com gente mais retemperada em fonte mais pura. Nós estaremos imbuídos de ideias mais sãs. Nós vamos imprimir ao mundo que está ascendendo um movimento no sentido do progresso, mas no progresso moral. É isso que vai assinalar a nova fase da evolução humana. Allan Kardec, livro A Gênese, capítulo 18, item 28. Tomara, gente, eu rogo a Deus que eu tenha força de vontade de viver o que eu falo. Rogo a Deus que vocês estejam do meu lado para aprender com vocês. Rogo a Deus para esses espíritos que vão dar o upgrade estejam pertinho de nós, porque Jesus está. Basta a gente querer seguir. Que Jesus nos abençoe. Jesus ampare e agradeça a cada um de vocês pelo carinho e pela atenção. Grato pelo convite. Obrigado, gente.